Olá, pessoal! Me chamo Rosane da Silva. Fui convidada hoje para falar um pouquinho sobre Anita Garibaldi. O pessoal da coordenadoria da primeira região tradicionalista me fez esse convite, né? Lembrando que nós estamos aí comemorando o bicentenário do nascimento de Anita e a região tradicionalista traz como tema esse ano os caminhos de Anita. Eu vim falar especificamente, né, dos caminhos de Anita lá na Itália. Lembrando, resumindo-se um pouquinho da história de Anita, né? Anita nasceu em Laguna, conheceu Giuseppe Garibaldi, aderiu à Revolução Farroupilha, lutou pela Revolução Farroupilha, lutou pela República Juliana. Após saírem aqui do Rio Grande do Sul, foram morar no Uruguai. Lá eles casaram, tiveram 3 filhos. Lá eles também lutaram pela cidade de Montevidéu, né? E após a consolidação do Uruguai, após a conquista de Montevidéu sobre a Argentina, Garibaldi começou a querer regressar à Itália. Lembrando quem é Garibaldi, né? Garibaldi é um italiano, né, que estava exilado na América, saiu da Itália porque havia sido preso e condenado à morte e estava em exílio aqui na América. Bem, após, né, a unificação do Uruguai, da cidade da conquista de Montevidéu, ele pensa em regressar à Itália. Porém, né, como ele saiu num estado de exílio, ele não sabia qual seria a situação dele na Itália, então ele tem a ideia de enviar Anita e os filhos na frente para entender como é que estava a situação dele lá na Itália. E assim eles fazem. Então Anita parte para a Itália com os filhos, ela vai para a cidade de Nice, onde mora a mãe de Garibaldi. Ela chega, né, primeiramente no porto de Gênova e ela é recepcionada, né, por muitos simpatizantes do movimento republicano, a convidam para vários eventos onde ela discursa, né? Anita já é dotada de muita cultura, né, além da sabedoria nata dela, ela já tem, né, ganha muita cultura, né, em um curto prazo, né? Lembrando que quando ela sai de Laguna, ela é praticamente analfabeta. E quando ela chega na Itália, ela já fala 5 idiomas, né? O português, o espanhol, o italiano, o francês e o dialeto de Piemonte. Então, realmente uma mulher que está à frente do seu tempo e não ficou parada, né? Aguardando as coisas acontecerem, né? Foi atrás de conhecimento, foi atrás de cultura, para realmente ponderar e afirmar, né, tudo o que ela, todos os ideais dela de república, os ideais dela de revolução. Enfim, ela foi em vários eventos, ela foi inclusive muito bem recepcionada pelo imperador da Itália, né, do Império Italiano, lembrando que a Itália, neste momento, era governado por vários reinos, né, de diferentes países, né? Então, parte era governada por espanhóis, parte governada por franceses, a outra parte por austríacos, e ainda existia uma outra parte que era governada pela Igreja Católica, onde tinha um certo poder e uma certa governança sobre a Itália também. Então, eram reinos distintos. Então, Garibaldi volta para a Itália, né? Depois dessa recepção de Anita, né, bem calorosa pelos simpatizantes e também pelo imperador da Itália, que até oferece alguns benefícios para Anita, que declina de tais benefícios para não se tornar uma moeda de troca sobre as informações do movimento, sobre Garibaldi. Enfim, ela prefere declinar do assédio do imperador sobre ela e a sua família. Bem, Garibaldi, então, né, após a chegada da Anita, depois de alguns meses, ele retorna, enfim, para a Itália. Chegando na Itália, né, como nato republicano e revolucionário que ele adere completamente, né, à causa italiana, à causa da consolidação italiana, para que
a Itália fosse uma só, um governo só, né? Que o Império Italiano fosse um império único, né? E começam realmente as batalhas, as revoltas, né, na Itália, especificamente mais em Roma. Na colina de Gianicolo, existe uma batalha fervorosa em que cerca de 4.000, mais ou menos, revolucionários lutam contra os exércitos espanhóis, franceses e austríacos, né, meio que misturados. Perdem essa batalha, é uma batalha fervorosa, mas eles perdem essa batalha. E isso acontece em algumas outras batalhas, as derrotas elas são decorrentes, porque o contingente, né, de revolucionários é baixo, né, contra um contingente enorme, né, só o exército austríaco tinha em torno de 15.000 soldados. Então, realmente, né, uma condição muito desfavorável. Em 1849, mais ou menos 2 anos depois que Anitta chega na Itália, ela está grávida, ela está lutando com Garibaldi, junto com Garibaldi, e ela contrai a febre tifoide. E já sofrendo muito com os severos sintomas da febre, ela fica muito debilitada, a tal ponto que ela pede para que o esposo a abandone, porque ela considera a República um movimento revolucionário muito mais importante que a vida dela. Porém, né, Giuseppe Garibaldi não a abandona, né? Embora eles sejam severamente perseguidos pelos exércitos, né? Ele não a abandona. Porém, ele só acompanha a Anitta até a sua morte e ele não consegue sequer acompanhar o sepultamento dela. Ela morre na região de Ravenna, em Mandrioli, numa fazenda. O fazendeiro, por medo, né, também dos exércitos também e por estar ajudando os revolucionários, ele faz um sepultamento muito simples, né? Anitta praticamente ela é enterrada como uma indigente. E o sepultamento é tão mal feito, ele foi feito num solo arenoso, que alguns dias depois, algumas crianças acharam o corpo de Anitta, a mão dela estava para fora do solo. Claro, obviamente, né, que as autoridades locais não sabiam de quem se tratava, abriu-se uma investigação para saber quem era, né, de quem se tratava aquele corpo. E o padre da comunidade pediu para que o corpo, então, fosse sepultado no cemitério da igreja. Isso foi permitido até a conclusão das investigações. Então, alguns remanescentes revolucionários, sabendo de quem se tratava, de quem era aquele corpo, capturaram o corpo de Anitta, né, e sepultaram num lugar secreto. Né? Para quê? Para que o corpo de Anitta não caísse nas mãos dos exércitos austríacos, espanhóis ou franceses e se tornasse um símbolo de derrota do movimento republicano. Bem, após isso e após mais algumas derrotas e um contingente completamente escasso, Garibaldi não tem outra alternativa a não ser se exilar novamente na América. E é o que ele faz. Nesse meio tempo, se descobre, então, o corpo de Anitta, né, nesse lugar secreto. Um outro padre pede a permissão para sepultá-lo no altar da igreja. Isso é concedido e isso é feito. Então, Garibaldi fica exilado por 10 anos na América e quando ele retorna para a Itália, ele pede ao padre autorização para levar o corpo da esposa para a sua cidade natal, em Nice. E isso é permitido. Então, nós vamos contando aí, nós estamos no 5º sepultamento de Anitta. Ela é levada lá para Nice. Garibaldi, então, volta, retoma o movimento revolucionário, dessa vez com muito mais proporção, a tal ponto que eles conseguem, então, finalmente, após alguns acordos de paz, mas eles conseguem finalmente expulsar, né, os invasores, vamos dizer assim, e finalmente conseguem a independência da Itália e consolidação da Itália. E após isso, aos 74 anos, ele morre. Bem,
Em 1932, Mussolini ele constrói um monumento em homenagem à Anitta, lá na colina onde houve aquela batalha fervorosa, a colina de Gianicolo. Ele constrói um monumento e pede para a França os restos mortais, o translado dos restos mortais de volta para a Itália. Por quê? Porque Nice, a região de Nice, foi dada para a França, né, num acordo, né, de paz para que os franceses abdicassem da Itália. Então, isso é permitido, a França devolve o corpo de Anitta para a Itália, porém, quando esse translado acontece, o monumento não está pronto ainda. Então, o corpo de Anitta é sepultado na cidade de Gênova, até, finalmente, em 1932, o monumento de Gianicolo ele é inaugurado. Então, é trazido os restos mortais para este monumento e é onde os restos mortais de Anitta permanecem até hoje. Esse monumento tem uma placa, né, em bronze dizendo que ali, né, estão os restos mortais de Anitta Garibaldi. Tem uma outra placa em homenagem a ela quando se deu 100 anos da Revolução Farroupilha, que é aqui do governo brasileiro. Lembrando que esse monumento é o segundo maior de Roma, né? Anitta e Garibaldi são considerados heróis nacionais. Anitta é reconhecida como heroína de dois mundos. É uma mulher extraordinária que lutou aí por 4 repúblicas, por 4 revoluções. Revolução Farroupilha, República Juliana, Montevidéu, né, consolidação da Itália. Então, realmente é uma mulher para entrar para a história, né? Eu não conheço, né, nenhuma pessoa que tenha sido sepultada 7 vezes, ela já entraria para a história por causa disso. E ainda existe a possibilidade de um 8º sepultamento, porque tramita, né, um processo para que os restos mortais de Anitta venham para a Laguna, para a sua cidade natal. Então ainda existe a possibilidade de um 8º sepultamento. Né? Bom, isso já seria motivo, né, para uma pessoa entrar para a história, né? Eu não conheço ninguém que tenha sido sepultado 7 vezes, mas isso é um mínimo detalhe dentro da história da Anitta, né? Anitta, para quem conhece a sua história, para quem conhece né, a história dela na Revolução Farroupilha, em Montevidéu, na Itália, sabe que isso é um mero detalhe, que toda a homenagem, tudo que fizer este ano em homenagem a ela é muito digno, porque é uma mulher extraordinária, uma mulher corajosa, revolucionária, à frente do seu tempo, uma mulher que não ficou parada esperando que as coisas acontecessem, foi atrás de conhecimento. Como eu falei, Anitta sai daqui de Laguna praticamente uma analfabeta, e chega na Itália já falando 5 idiomas, num espaço curto aí de 8 anos. Então, realmente é uma mulher extraordinária. Os feitos dela aqui no estado, em Santa Catarina, são, né, incríveis, né? Não tem, acho que, outra palavra para definir a história dela na nossa Revolução. Né? Eu vim hoje para falar um pouquinho, né, sobre a trajetória dela na Itália, né, que foi, né, finalmente foi né, a história, né, os últimos capítulos dessa grande heroína, dessa grande mulher. E é um prazer, né, falar sobre a Anitta e passar essas informações adiante, passar as informações para as gerações futuras conhecerem e saberem que foi uma mulher extraordinária e que merece com certeza todas as homenagens do nosso estado, do nosso país, da Itália, do Uruguai, porque é uma mulher fora de série, uma mulher extraordinária mesmo. Obrigada. Tchau, tchau.